De quanta terra? De quanto dinheiro? De quantos cavalos? De quantas mulheres precisa um homem? Salve galera ligada aqui no canal da Terceira Coisa. O tema do vídeo de hoje é O Continente Parte 2 do Érico Veríssimo. Segunda parte da série O Tempo e o Vento, que a gente está resenhando na íntegra aqui. Primeiro vídeo sobre a parte 1 já saiu. Se você quiser, tem uma playlist, você pode caçar aqui no canal, que tá lá. Ficou bem interessante, né? Já adianto que eu gostei muito dessa parte aqui. Até onde eu li é a minha parte favorita. Eu li alguns volumes ali na frente que deu tempo. E aqui a gente vai ter o fechamento, né, da parte um, obviamente, porque é a continuação da cronológica da história que se começou na parte um. E aqui na primeira parte a gente já vai ter, no primeiro capítulo, melhor dizendo, a gente já vai ter uh, a gênese de um dos personagens que vão ser um dos principais protagonistas ali no Cerco do Sobrado, que aparece esse fim que está no começo e que mostra como que a guerra, o conflito está exatamente na gênese do povo gaúcho. É mais ou menos isso que o Veríssimo está tentando falar para a gente aqui. Mas vamos por partes. Né? Aqui a gente vai ter três capítulos: a Teniaguá, a Guerra e Ismalha-Caré, pontuados pelos interlúdios, que são aqui o Sobrado e aquela partezinha com o narrador onisciente no final que está escrito em detalhe. Que revela que é um jeito muito engenhoso de revelar os arredores do tal do continente sem você precisar dar uma vista panorâmica por vez, né? Já que aqui o objetivo é falar um pouco do homem gaúcho, que está simbolizado aqui primeiro na figura do Rodrigo Cambará, depois aqui na figura do Bolívar, depois no Licurgo, que são os personagens que vão sucedendo cada linhagem, cada geração da linhagem dos Terra Cambarás. Só que a Terra também é algo muito importante, né? Então, nesses epílogos a gente consegue ver um pouco do que está ao redor, assim, que não cabe falar dentro da narrativa principal, porque ficaria uma coisa meio solta ali e tal. Muito interessante. Isso também faz com que a estrutura do livro pareça um pouco com a estrutura do próprio vento, que vai e vem das ondas e tal. Isso tudo é muito interessante. E esse primeiro capítulo, né, que é Atêniaguá, a gente vai seguir o filho do Rodrigo Camprá, só dando uma contextualizada, né? A gente terminou o último volume com o Rodrigo Cambará invadindo o casarão dos Amarais de Supetão, durante a Guerra dos Farrapos. É exatamente isso, né? O Rodrigo Cambará se junta às forças revoltosas quando estoura Farroupilha. Um dado dia, as tropas dele invadem Santa Fé. Nesse dia, ele vê a Bibiana pela última vez, ele engravida ela, toma de assalto o casarão dos Amarais. Essa revolução é bem sucedida, mas ele acaba morrendo no processo. Daí esse filho é o personagem que a gente vai acompanhar o crescimento e a vida dele na primeira parte do segundo tomo, que é o capítulo Atene agora. E esse capítulo é muito interessante porque ele começa falando sobre a elevação do status de Santa Fé de vila para cidade. Então vem um juiz de direito, o Dr. Nepomuceno, que é um maçom que gosta de escrever versos, que representa esse arquétipo bem consolidado desse homem no final do século XIX. E aí esse cara vai escrever um almanaque que é aquilo que abre o livro, que vai contar as histórias, a demografia do lugar, a geografia, vai contar sobre os habitantes, vai colocar também, por exemplo, o Rodrigo Cambará como uma espécie de herói, vai elevar ele quase que a um status de mito, como já aconteceu, por exemplo, com o Cepete Arajo, lá na época das missões no primeiro tomo, no primeiro capítulo e tal. E vai falar também do sobrado que o Alvarenga vai montar ali. Que o próprio rei o imperador foi visitar a uma certo ponto. E esses dois pontos causam muita inveja e muito ódio no Bambambam da vez, que é o Bento Amaral, né?
no Coronel Amaral da vez, e a gente entra na história a partir disso, né? E é bem interessante porque o primeiro ato que acontece na cidade agora, depois que a vila se torna cidade, depois que ela é elevada a um posto de importante posto avançado do Império, vai ser a execução pública de alguém condenado à pena da morte. Inclusive, o Bolívar aqui, que vai entrar meio que numa arenga com o primo dele, o Floriano, pelo amor da Luzia, que aqui a gente já pode dar. Isso não é nenhum spoiler, né? Ela é a Tenyaguá, que é uma criatura mítica que leva os homens à ruína, que já foi contada sobre ela no primeiro volume como uma lenda indígena, uma lenda popular até. Eles vão ter esse imbróglio ali, nenhum dos dois querendo isso mais do que a amizade do outro. Mas no final o Bolívar se casa com ela, e daí é na cena do casamento que vai acontecer essa execução, né? No caso aqui é a execução do Severino, que é um escravo que foi indiciado pela morte de dois viajantes. A gente nunca fica sabendo que se foi ele de fato. Ah, Fica implícito que sim, mas não é exatamente conclusível. Não é exatamente não dá para concluir isso de fato. O que leva ele de fato a ser condenado é que o amigo dele, o Bolívar Cambará, quando isso aconteceu, o Severino foi falar com ele. Ele falou: Olha só, me surraram, eu tô fugido aqui, tô fugindo ali, aconteceu alguma coisa. E daí ele tava cheio de sangue, assim. E aí o Bolívar falou: Deixa eu ver suas feridas então, deixa eu ver. Aí ele não quis mostrar. Eles usam isso como a prova cabal de que ele é culpado, e daí o Bolívar fica se remoendo e tal. Ah, e daí a gente vai ter aqui a cena do casamento, que é uma cena que vai colocar exatamente todas as tensões que vão estar em jogo aqui, né? Então vai aparecer o Dr. Nepomuceno, o maçom, que é o cara que instituiu a pena da morte. Ele vai discutir um pouco ali com o Dr. Karl Winter, que é um alemão que foi exilado da Alemanha depois que as revoluções de 48 foram derrotadas, que caso você não saiba, foi uma onda de revoluções que se espalhou pela Europa, que estava muito descontente com o regime vigente, e daí queriam destituir tudo mais, né? É, que foram uma série de revoluções de caráter liberal que advogavam pelo pangermanismo, pelo liberalismo, pela democracia, todos esses valores da República Burguesa que muito depois iriam se consolidados, né? A gente já tinha isso em 1848 com essas revoltas. E o Winter fez parte disso, né, elas foram esmagadas e ele foi exilado, acabou aqui no Brasil, né? E daí ele vai ser uma peça bastante importante. E ele serve como contraponto, a princípio, contra o Dr. Nepomuceno. Só que os dois lados dessa moeda ficam completamente horrorizados com a Luzia, porque ela mostra assim um grande gozo verdadeiro com a desgraça, com a morte, com o sofrimento, tanto que ela fica maravilhada imaginando a cena do enforcamento ali perto, que é o jeito que eles vão executar o Severino. Enquanto isso, o Rodrigo tá ali em lágrimas, assim, tipo, completamente desfeito, e a Bibiana fica só olhando aquilo. E aí por que que esse casamento está assinando? Todo mundo sabia, exceto os dois ali, que isso não era exatamente uma boa ideia, porque a Luzia tem algo meio de estranho com ela, né? Como eu disse, ela é a Tenyaguá, esses personagens aqui não sabem disso, tem só essa lenda e tal. E essa lenda está personificada, né? Não significa que ela seja uma entidade mitológica ou algo assim. Ela só é uma mulher bastante estranha. Mas a Bibiana consente em deixar que isso aconteça e ela até trabalha para isso, porque ela quer retomar umas terras que o Alvarenga pegou do
pegou dos cambarás ali, né? Ele vendeu um monte de grãos pro. Ele vendeu um monte de grãos pro Peru Terra fazer a plantação dele. E como hipoteca, ele pegou as terras ali. E acabou que foi isso, né? As terras e o sobrado ficaram pro Agnaldo. E aí a ideia da Bibiana é retomar isso através de casar o filho dela com a filha, a suposta filha do Agnaldo, né? Ele que foi. A história conta aqui que ele fugiu porque matou a esposa com a amante e adotou essa guria que é uma órfã, né? Os outros personagens não sabem disso, isso é algo revelado pelo narrador onisciente pra gente apenas. A ideia dela é que, como o Agnaldo já tá meio velho, quando ele morrer, vai passar tudo de volta pros Cambarás. E aí, depois disso, dá-se uma guerra tácita, uma guerra silenciosa entre a Bibiana e a Luzia. Uma não gosta da outra, claramente. E isso se estende por anos e anos, uma esperando que a outra morra de alguma forma. E aí é basicamente isso, aí daí a vida vai indo, vai indo. E pouco a pouco o Bolívar vai vendo qual que é a verdadeira face dessa garota. Tem um episódio aqui onde eles vão para eles têm um filho, o Licurgo, que é o protagonista ali do capítulo chamado Sobrado. Enquanto ele fica com a dona Bibiana, os dois vão para Porto Alegre numas férias. Estouram uma epidemia de cólera. Eles ficam lá, demoram para voltar. Uma hora eles voltam e daí conta essa história de o que aconteceu lá, né? Que é o Bolívar queria porque queria voltar, mas a Tênia não queria ficar lá porque Santa Fé é uma vilinha de merda, não tem nada de interessante, não dá pra fazer nada, não sei o quê. Ah, e ele fica horrorizado com o fato de que a Luzia parecia ter em êxtase, vendo todos aqueles cadáveres deformados pelo cólera na rua. E daí tem um ponto em que ele suspeita que ela tá cometendo alguma traição, porque ela fica olhando para um sujeito ali. E daí é ele que não quer voltar porque ele quer tirar isso ao limpo, né? E alguns dias depois, ele segue ela entra num lugar lá e ele vai lá e vê que é o velório daquele cara. Então, tem esse símbolo de decadência por volta. Daí eles voltam, o... tem uma cena de uma briga entre a Luzia e a Bibiana, porque a Luzia quer ver o filho dela, a Bibiana não quer deixar porque, enfim, imagina se eles pegaram alguma coisa, passam para pro guri e tal. Daí a Luzia xinga a mãe do Bolívar, e aí ele fica nesse precipício tentando se decidir de que lado que ele vai ficar. Porque aqui fica muito claro que ele tem que escolher um lado. Escolhe ficar do lado da mãe dele, ele bate na Luzia, e daí toda aquela fachada de mulher poderosa, mandona, dominante, se esfacela completamente. Ela. Não lembro se ela chega a ficar em prantos aqui, mas ela fica completamente desolada, como se o feitiço dela tivesse quebrado, assim. É isso, os Amarais ordenam que o Sobrado fique em quarentena. Agora eles se mudaram pro Sobrado depois do casamento. Daí essa tensão vai crescendo cada vez mais até que o Bolívar não aguenta mais. Ele sai da casa, tem os capangas do Amaral ali. Ele vai dando tiro neles e os caras falam: Calma, a gente não quer matar você mais, a gente tá sob ordem. Se você continuar, a gente vai ter que te matar, viu? E daí ele não dá a mínima, continua andando. E daí a última cena do livro é ele morto numa poça de sangue no chão, né, concretizando a profecia de que Cambaramacho não morre na cama, morre sempre em combate. É algo que aconteceu com praticamente todos os Cambarás aqui até agora, né? Se bem que só foram dois, tecnicamente. O primeiro Pedro Terra lá não era exatamente um Cambará ainda,
Mas enfim, tem essa sina para os cambarás, que está representado aqui nessa morte do Bolívar. Certo? E aí tem algumas coisas bem interessantes para a gente discutir a partir desse, desse capítulo. Antes de chegar no principal, tem alguns pontos bem interessantes que a gente pode notar sobre o lugar da vila de Santa Fé, que é quase como se fosse um personagem à parte aqui. Que a vila vai ser cidade agora, uma espécie de purgatório, onde vários personagens que são rejeitados pelos outros lugares acabam indo para lá, né? Até por ser um lugar mais periférico, equidistante tanto da fronteira quanto do mar, e também distante da capital do Rio Grande do Sul. Toda a galera que é, de certa forma, um personagem importante, só que é um importante por ser exilado, vai acabar aqui. Então, por exemplo, a gente tem o Cal Winter, que é um. Inclusive estrangeiros, né? O Cal Winter, que é um alemão, vem pra cá depois de ser exilado a partir das revoluções. Tem o Alvarenga, que vai aparecer aqui fugindo depois de ter matado algumas pessoas, a própria filha dele, que a gente descobre que não é exatamente a filha pelo magnânimo e generoso narrador que dá pra gente a informação para poder vislumbrar essas coisas a partir de um certo ponto de vista ao qual ele induz a gente. E o Veríssimo é muito bom em fazer isso. Então, isso eu acho algo muito interessante, né? A gente tem uma um elemento aqui que é essa paisagem meio idílica, meio bem perto da natureza, que fascina todo mundo, né? A natureza, ela, sem ser, tipo, parques bem cuidados ou as árvores que estão colocadas ao longo das calçadas, a natureza em si, ela tem uma crueza e uma certa visceralidade que a gente não vê na sociedade civilizada. E aqui, Santa Fé parece ser um entre-lugar entre tudo isso. Né? Você tem, apesar de você não ter aqui animais selvagens nem nada assim, ainda assim a paisagem que é descrita é de uma paisagem que é intocada pelo ser humano. E até por isso, além dela ser idílica, ela é de certa forma selvagem nesse sentido. Né? Então isso é algo bem interessante. Também é por isso, mais ou menos, que os Cambará vão querer voltar para cá, até dos volumes posteriores, que vão viajar bastante para Porto Alegre, para o Rio de Janeiro e tal. Santa Fé tem esse lugar no mundo, digamos assim. Né, e tem essa relação dos terras com a natureza. O Bolívar vai ter uma fixação com a mesma figueira que a avó dele tinha uma fixação, que ela serve mais ou menos como uma metáfora para a natureza e para Santa Fé. Porque ali é o lugar onde toda a fundação da família Cambará está ali, de todos os indivíduos. Então, tem um coração com as iniciais, tem um risco ali, ele tem o nome do Bolívar na árvore, tem é o lugar onde o Severino foi enforcado. Então, foi ao redor ali que a Bibiana e o Rodrigo se conheceram. Então, essa ideia da natureza enquanto a fundação dessa família, e por extensão da fundação do gaúcho, aparece personificada nessa árvore. Né? Até por isso que existe uma simbologia especial no fato da Bibiana querer retomar o sítio, o sobrado e tal, porque você fazer isso também é você retomar essa natureza, esse lugar de nascença. Então é uma volta às origens, digamos assim. Retomar também as árvores que eles têm uma certa fixação por ela. Né? Então tem isso. A parte disso a gente também vai ter também nesse assalto, a gente vai ter ao sobrado, a gente vai ter a importância da mulher dentro dessa sociedade. Porque assim, o grande culto aqui, a figura cultuada aqui é a figura do homem. É uma sociedade que tem esse machismo estrutural. Né? O que é bonito, o que é incrível, o que é heróico é o homem, que está personificado na figura do Rodrigo Cambará, que está ali no almanaque, que está, assim, que se você quiser, a ideia é que se você quiser
conhecer esse lugar, você pega esse almanaque do Nepomuceno que vai contar para você as histórias, como que é o lugar, eventos que aconteceram, e ali tá muito claramente mitificado a figura do Rodrigo Cambará, que é essa figura beligerante, máscula e tal. Só que dentro da sociedade civil, o jeito que você tem para retomar ali o sobrado e o sítio não é pela via beligerante mais. Em tempos de paz isso é feito através da astúcia feminina e daí você tem aquele embate feroz, carniceiro, só que silencioso e sutil que nem mesmo o próprio Bolívar consegue entrever. Ele quase não se dá conta do que está acontecendo entre a Bibiana e a Luzia. Então isso é uma coisa bastante interessante, assim, essa 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 guerra que se dá, é, aliás, essa conquista que se dá é feita através de termos que não são os termos de uma guerra normal. Ela é feita de um jeito que você consegue fazer durante a paz, mas não durante a guerra, né? E ela ressalta assim que apesar de você ter essas figuras, aquilo que faz a roda girar mesmo, que são todas as tensões dentro que em última instância vão levar às guerras, são tensões que também são lideradas pela figura feminina. Então isso é bem interessante, né? Apesar de você ter o homem em primeiro lugar ali, você não pode excluir o lugar da mulher, porque quem tenha poder de veto dentro da casa é a mulher. Dentro desse contexto aqui, principalmente aqui no Sobrado, porque principalmente porque o homem vai ficar ocupado fazendo um monte de outras coisas. Quem fica ali cuidando da casa, quem cuida de toda a fundação da família, da sociedade aqui é a mulher. Então tem esse aspecto personificado dentro dessa conquista e dentro desse embate silencioso entre as duas. Que inclusive é algo muito interessante porque essa figura da Tenyaguá, para mim, talvez seja um dos personagens mais fascinantes da saga até agora. De tudo que eu li e tal. Eu terminei o volume 5 um tempo atrás. Uh, e é uma figura que, assim, ela vai expor um negativo daquela sociedade, né? A gente pode conhecer a Sociedade de Santa Fé pelo almanaque do Nepomuceno, que vai mostrar para você todo o aspecto positivo, né? O imperador veio ver o tal do sobrado, você tem a figura heróica do Rodrigo Cambará, você tem toda a demografia, todas as histórias bem bonitas. Só que assim, por trás dessa cultura você tem um certo pântano ali que o almanaque não te conta. Quem te conta isso vai ser os dejetos, o lixo, todo o negativo daquele heroísmo da sociedade. Isso está simbolizado aqui na figura da Tenegua. Então, só para dar alguns exemplos, né? A gente tem aqui que ela vai ser uma mulher insubmissa, ela não vai deixar se governar pelos ditames do Bolívar, que é o esposo dela. Ela vai querer fazer as coisas e vai fazer as coisas e o Bolívar não vai conseguir controlar ela. No primeiro momento, até que tem aquele embate, daí alguma coisa meio que quebra nela por dentro, mas ela vai colocar isso mais ou menos, né? Essa, essa contraposição à estrutura patriarcal de Santa Fé. Quanto a isso também, ela também vai se opor de forma frontal aos próprios debates da época. A gente tem aqui a cena do casamento, né? E uma das coisas que ela fala que choca todo mundo, tanto o cara que é a favor quanto o cara que é contra, é que ela vai fazer uma fala incrivelmente racista de falar que preto não é gente. Ela fala isso com toda a naturalidade do mundo, como se fosse algo normal, como se não tivesse nada de errado. Ah, e isso também é, causa um espanto, um nojo, uma repugnância pelo fato de que ali do lado está acontecendo um enforcamento de uma pessoa negra e ela tá achando aquilo o máximo, assim, tirando uma grande alegria, um grande gozo disso. ah, e isso se contrapõe completamente aos ideais humanistas que estão nascendo nessa época com o iluminismo e tal. Ainda que ela seja uma representante de uma corrente literária que estava em voga na época, que é o decadentismo. Sobre isso eu vou comentar um pouco mais ali na frente. Mas a gente tem um pouco essa figura, né? E também, né, esse gozo
pelo grotesco, pelo repugnante que ela vai ter, tanto aqui quanto em Porto Alegre com o surto de cólera, isso vai colocar ela como diametralmente oposta aos ideais de heroísmo, porque assim, você tem aqui um culto ao militar, ao beligerante, à guerra. Né? É muito bonito você ser bravo, se atirar na batalha como se não tivesse amanhã e matar vários homens e ser muito bravo. Isso é uma figura de um herói, algo que é cultuado. O Rodrigo Cambará é lembrado muito por isso. Ele subiu várias patentes no exército por mostrar essa bravura. Só que assim, a guerra é um lugar de morte, é um lugar de decadência, é um lugar de doença também. Tudo isso é o subproduto desse heroísmo que é tão cultuado. E o que a Teineguá vai simbolizar aqui é exatamente essa parte que é recalcada, mas que está presente, que é gerada pelo desejo principal da própria sociedade. Então, isso é o que talvez o que cause mais repugnância ali, mais asco dessa personagem, porque ela vai simbolizar exatamente isso, porque ela cultua a violência não como algo heróico, algo que é você vencer a si mesmo e se tornar meio que um Ubermensch, né? Mas sim a repugnância por si mesma, que é esse subproduto. Então, a violência não da arma, não do cara que inflige essa violência, provavelmente em guerra, mas da pessoa que sofre essa violência porque ela recebe a doença, a bala na cabeça, não sei o que, todas as violências sociais também. Isso é aquilo que ela acha bonito e incrível. Né? Então ela representa esse negativo. E só sobre o decadentismo, né? Isso é uma coisa que parece que o Veríssimo vai fazer bastante daqui pra frente, que é colocar alguns exemplos de personagens que refletem algumas correntes da época, literárias principalmente. Né? Então, eu sei do decadentismo porque essa é uma personagem que poderia estar muito facilmente sendo descrita nos poemas do Baudelaire, por exemplo, nas Flores do Mal. Uma personagem, né, Baudelaire, Verlaine, talvez até uma mulher de algum conto do Edgar Allan Poe. Né? O Poe tem alguns contos nesse sentido. Então é uma coisa que o Veríssimo vai fazer um pouco mais pra frente, com vários outros exemplos. No final do retrato a gente tem a aparição do realismo socialista dentro de um personagem ali, e um pouco do próprio Veríssimo. Então isso tudo é bem, bem interessante. Então, até por isso, né? E uma última coisa, né? Esse confinamento vai mostrar pra gente como que os camaradas estão absolutamente indissociáveis da Terra. Isso é uma coisa bem interessante, porque eles não aguentam ficar confinados, eles têm que sair, nem que seja para dar uma passeada no parque. Né? Assim, meio que é só ficar em casa. O que é tão difícil nisso? Mas o Bolívar não aguenta, ele fisicamente não aguenta, ele tem essa necessidade de sair e andar por ali. Então, isso reforça aquele ponto do Cambará ser absolutamente ligado à Terra. Até porque a família é Terra Cambará, e não só a Cambará. Apesar dos outros personagens serem chamados só de Cambará, tem isso mesmo. Aí nisso a gente chega no epílogo, na verdade, que vai mostrar só a família dos Carés. Lembrando que o terceiro capítulo a gente já sabe que se chama Ismalha Caré, então tem um pouco da origem dos personagens. Esse epílogo no final de Atenhaguá vai mostrar os caras se pulverizando e se espalhando depois da Guerra do Paraguai, inclusive um deles tendo ajudado o Florencio. Caso a gente não lembre, é o primo do Bolívar ali, que continuou vivo depois que ele morreu e tal. E o segundo capítulo vai justamente começar com ele voltando da guerra. Ele tá com uma perna estourada ali. Daí ele vai ver o Dr. Winter pra tratar dele. E daí o Inter meio que joga um pouco na cara do, do Floriano que as pessoas na verdade são sórdidas, porque ele não quer acreditar que a Bibiana que ele conheceu jogaria fora a vida do filho dele só pra pegar o sobrado de volta, né? Então tem um pouco nisso, né? Ele fica ali se remoendo com as suas ilusões perdidas. Depois ele fala um pouco com a Ondina, que é a filha do Alvarenga, do último capítulo, com o qual ele se casou, teve 3 filhos.
a Maria Valéria, o Juvenal e a Alice. A Alice não gosta dele, grita com ele, diz que ele não é o pai dela ou alguma coisa que o vale. Não sabemos exatamente por que isso acontece, não fica claro aqui. Mas tem essas tensões. E principalmente o Floriano vai comentar com né, todo esse imbróglio com a Bibiana, que o Winter vai gritando na cara dele. Nasce porque o Floriano comenta com o Winter que ele não consegue mais ir pro Sobrado porque ela tá lá. Ela sendo a Luzia, meio que a inominável, digamos assim. Ele tem muito medo dela, claramente, é uma mulher muito estranha. E mesmo depois que o Bolívar morre, ela continua sendo ainda mais estranha. Né? E a partir disso a gente vai entrar na casa ali dos. A gente vai voltar a focar ali no sobrado. A gente vai ter o Licurgo que vai crescendo, né? O filho do Bolívar que morreu com a Luzia. Ele vai crescendo, ele vai se apoderando do Angico, né? Todas as propriedades vão ficar para ele no final das contas. E daí ele é meio que quase que um senhor feudal, assim, mirim, né? A gente segue ele aqui com 15 anos, ele já monta em cavalo, já corre pelos prados, já aprende muito com o Winter, com o Nepomuceno, com o Fandango, que vai ser o feitor ali do sítio, que é um sítio aqui, no caso é o Angico, é o nome do sítio que a Bibiana retomou do Alvarenga lá. E aí é isso, né? E aí, enquanto isso, continua a guerra silenciosa pelo Sobrado, bem longe ali do sítio e tal. É uma longa caminhada de alguns quilômetros entre os dois. Até por isso, por você ter o Licurgo crescendo no campo e gostando muito disso, ele não gosta muito do Sobrado, porque assim, não tem muita coisa para fazer lá, não tem árvores para trepar, não tem gado para atormentar, não tem selva para correr, essas coisas e tal. Mas tem a mãe dele, pela qual o próprio Licurgo sente uma certa repulsa ali. Né? Tem uma cena bastante insólita, onde ele está conversando com a mãe dele. Né? Ele ouve a mãe tocando cítara e cantando e sente coisa no estômago, assim, como se, meu Deus do céu, que repulsa, assim, né? Acho que essa é a palavra certa. Repulsa é aquilo que as pessoas sentem por essa personagem. Que apesar de ser muito bonita, é uma personagem muito estranha. Daí eles conversam ali, a mãe dele quer sair de Santa Fé, quer sair do Sobrado, quer ir para outros ares, porque ela não aguenta ali. Né? Eu mencionei que ah, Santa Fé é esse pântano que vai trazendo vários personagens. E, a, e é um lugar meio idílico. E é um lugar que não tem nenhuma das regalias, das diversões do mundo dito civilizado. Né? Teatro e tal. Aqui a gente já está no final do século. Segunda metade do século XIX, para ser mais preciso. E aí é mais ou menos por aí. Evidentemente, o Licurgo não quer, ele quer ficar ali. Ele, evidentemente, não quer magoar a mãe dele, porque, afinal de contas, continua sendo a mãe dele, ainda que seja uma personagem repulsiva. E aí tem um pouco isso. E daí ela escreve alguns versos pro Licurgo. Daí tem também uma cena aqui que a gente tem vários personagens importantes da política local e nacional. Tem o Nepomucemo, o Winter, Major Erasmo Graça e outros personagens. Se não me engano, é esse próprio Major que a Luzia tem um certo interesse, porque agora a nova guerra que se dá vai ser com a Luzia tentando desesperadamente arrumar alguém para tomar conta do lugar, né? As propriedades estão no nome dela, o Licurgo ainda não é maior de idade. Se ela quiser, ela pode vender tudo e sair com alguém nesse sentido. E a Bibiana tentando evitar isso a todo custo. E aí ela se. Acho que digamos que seja o Major Graça aqui, que se não me engano é ele. É, existe ali uma certa conexão. E enquanto os homens estão ali discutindo política e tal, e a campanha militar, tá as duas ali, a Bibiana e a
a Luzia, a Bimina com, olhando meio desguelha assim, pensando, isso aí não é assunto pra mulher, guria. E a Tênia agora tentando a todo momento se enfiar ali, tentando colocar alguma palavra inteligente no meio da conversa e tal. Ahn, e enquanto isso, toda aquela aura meio maligna, meio repugnante dela vai cada vez mais se fazendo se fazendo vir, né, vislumbrar a revelia dela, né? E isso acaba por meio que afastar o Major, que daí tem aquela cena do Licurgo voltando para casa e a mãe dele literal, basicamente implorando para ele para sair dali porque ela não aguenta mais. Mas é meio isso, né? Ele meio que não tá muito afim, não. Então é mais ou menos por aí. E daí a gente vai ter um epílogo bem interessante aqui, né? Onde a gente vai ter o José Fandango, que é esse efeitor do Angico, liderando as tropas e contando sobre as experiências dele com o povo gaúcho, inclusive com os. Ele vai contar a diferença entre a galera da fronteira, do interior, do litoral, também os estrangeiros. Ele gosta dos italianos porque é um povo mais animado, mais festeiro e que canta e que a voz dele, a língua italiana é muito bonita, mas não gosta dos alemães exatamente pelos motivos opostos, né? É um povo mais retraído, que a língua deles parece que eles estão resmungando o tempo todo. E aí isso eu acho bem interessante, né? E daí a gente chega em Ismalhacaré, que é o terceiro e penúltimo capítulo, porque cronologicamente a totalidade dos Os Sobrados vai terminar depois de Ismalhacaré, né? São sete, se não me engano, sete fragmentos consecutivos do Sobrado que estão colocados entre cada capítulozão cronológico, né? Esse mesmo, sete. Aí, Ismalha Caré é um capítulo bem interessante também. Vai começar com uma guerra editorial entre duas imprensas. Tem a imprensa do Licurgo, que é o Democrata, se não me engano o nome do jornal dele, e o jornal do Amaral, do Milton Amaral, que continua vivo e forte no alto de seus 81 anos aqui, que é ele só que sustenta ali o jornal do Manfredo Fraga, que é um pau mandado do cara que paga ele. Se não fosse isso, o jornal não se manteria de fato. E daí, naquele dia ali, inclusive uma errata aqui, porque eu passei os primeiros 20 minutos inteiros dizendo que Santa Fé tinha sido elevada de vila a cidade. Na verdade, isso acontece aqui, né? No primeiro capítulo, ela é elevada a vila, tão somente. Aliás, né, aliás, uma errata aqui. Eu passei os primeiros 20 minutos todos falando que Santa Fé, no primeiro capítulo, tinha sido elevada de vila para cidade. Não, na verdade, ela é elevada de vila para cabeça de comarca, que é uma divisão administrativa que não existe mais, eu acho, no Brasil pelo menos. E ela é levada de cabeça de comarca para a cidade agora, né? Em 1884, que é o ano em que começa esse terceiro capítulo e começa com essa guerra editorial. E o assunto da vez é exatamente esse dia que é o dia da elevação, onde o jornal do Amaral vai, que tecnicamente é do Manfredo Fraga, mas é do Amaral de qualquer forma, vai falar que a única coisa que vai ser celebrada ali vai ser esse dia, esse evento é, de elevação da vila à cidade. E não qualquer outra coisa, não importa o que as outras coisas, as outras publicações por aí falem. E daí, nisso que ele está falando uma coisa, o, o Amaral grita pro Manfredo Fraga alguma coisa que é entendida por uma pessoa que está passando ali do lado, como se ele estivesse dizendo que ia atacar o Sobrado à noite, porque no Sobrado ia acontecer ali uma festa para celebrar a manumissão dos escravos do Licurgo, ou seja, vão libertar os escravos bem antes da Lei Áurea. A gente está aqui no ano de 1884.
Então, alguns anos antes da República e tal. É, e aí tem isso, né? Você tem essas notícias que são colocadas na imprensa, só que você ainda tem o boca a boca que é muito forte. Então, é um pouco essa ideia da Santa Fé como um lugar no meio. A gente tinha a figura do Carl Winter que tinha visto vários avanços, conhecia vários avanços tecnológicos da Europa, do resto do Brasil e tal, e Santa Fé era como se estivesse atrasada no tempo, né? Ele tem uma visão meio positivista de que a história anda em linha reta, né? Sempre em direção ao progresso, que a gente não sabe que não é verdade, mas isso baliza o entendimento dele que Santa Fé é esse lugar mais atrasado. Só que aqui a gente consegue ver que com todos esses avanços tecnológicos, né, chega telégrafo, chega luz elétrica, chega a imprensa também que como um método de comunicação, isso convive com uma população que é bem desconfiada disso e que continua com os seus velhos hábitos e tal. Por exemplo, com é, a fofoca boca a boca, que é uma coisa que nunca vai acabar nem nos volumes posteriores, né? Então, tem muito disso, né? Mas, enfim, voltando para a história. Esse cara vai, ele avisa o Licurgo e a galera lá do Sobrado. Eles ficam meio incrédulos, mas, pô, melhor prevenir que remediar. E daí, beleza, né? Daí a gente tem algumas cenas que, ó, tem a cena da capela, tem a cena de uma missa ali que está sendo levada por um padre que é liberal e que toma exatamente partido de forma absolutamente escancarada. Ele dá um sermão ali que toma partido do Licurgo, assim, 100%. Uh, e daí o Amaral fica muito puto, sai dali. Claro, é um discurso meio sutil, ele não cita nomes nem nada e tal. Mas assim, é um discurso escancaradamente político. Né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas enfim, tem isso. Daí depois tem uma cena onde eles almoçam no sobrado, depois eles jantam e tal. Daí enquanto isso eles vão discutindo isso. Ah, será que ele vem mesmo? Não sei o quê. Ah, e a manda missão? Aí e tal, pá. Aí tem durante a festa lá que acontece. Tem uma cena da tourada. Tem uma cena muito legal na tourada que é quando o José Fandango aparece já meio velhinho já. Tem a cena da tourada durante a festa. Que é uma cena bem legal, assim, né? É uma competição ali, eles misturam republicanos e maragatos, para não dar confusão, né? Mas tem toda aquela pompa e tal, uma tourada meio de brincadeira. ah, que eles encenam ali uma guerra e tal para pegar uma princesa dos cristãos contra os mouros e tal. Aí aparece um cavaleiro mascarado fazendo piruetas, fazendo não sei o que. Meu Deus do céu. Aí é uma grande fanfarra. E daí revela-se que era o velho José Fandango, o feitor lá do Angico, que, assim, a galera não quis deixar ele participar porque ele já estava meio velho, daí ele aparece ali mostrando que já está inteiro na ponta dos cascos. Isso é bem engraçado, enquanto isso, começa uma altercação ali de. Acho que o Licurgo e um outro personagem ali, que é da Feita dos Samurais, né? Sai sangue e tal, de se tem uma briga feia que a princípio parece ser causada por um mal entendido. E daí tem isso, daí precisa aparecer os outros personagens para apartar, porque senão a coisa ia ficar bem feia, né? O padre, quem aparta ali de fato é o padre, o mesmo que fez aquele sermão na missa. Aí tem um pouco isso, né? Daí tem uma figura meio curiosa aqui, que parece uma figura meio inconsequente, que é um Jacob Gabel, que é um assistente ali na capela, o cara que fica tocando o sino. E assim, eu não sei se eu entendi exatamente qual que é a dele, né? Se ele é só mais uma referência às correntes europeias da época, que sei lá, me lembra um pouco, sei lá, alguma coisa do Vitor Hugo e tal. Mas é um personagem ressentido que fica olhando de esguelha para todo mundo, tanto para os Amarais quanto pros, pros Cambarás.
meio ressentido, meio puto com tudo da vida e não se sabe exatamente por quê. Ele só é uma figura que tá ali no canto. E tá sempre ali olhando. E tá olhando meio com raiva. Mas ninguém presta muita atenção nele. E depois ele meio que some no retrato. Ele não aparece mais. Então, sei lá. E a gente tem a cena da manumissão também. Que é o Licurgo alforriando dos escravos. É evidente que aqui ele não vai exatamente dar um pedaço de terra, um emprego remunerado e uma casa para cada um, né? Meio que só para inglês ver, igual foi de fato a nossa alforria generalizada com a Lei Áurea. Mas assim, é um gesto até um pouco simbólico. Simbólico também é o fato de que a gente tem aqui o Licurgo fazendo isso. E ele tá meio mal-humorado, porque assim, ele está acostumado a discutir ideias elevadas, ideais de república e de liberdade, não sei o que lá, ter uma conversa entre pessoas educadas. E essa galera aqui são uns perrapados, tipo, não tiveram uma educação, é, obviamente, né? A vida deles toda foi só servir aos cambarás e ele fica meio puto com isso, porque a galera parece meio perdida, não responde pelo nome quando é chamado e tal, às vezes não sabe assinar o próprio nome e ele fica meio exasperado com isso. Então, essa coisa que ele imaginou como sendo uma cena heróica, uma cena linda e tal, não corresponde exatamente às expectativas dele. Aí você se pergunta, o que esse cara espera que esses caras começam a fazer agora que eles têm a liberdade de não serem mais escravizados? Bom, e aí tem isso. Só que aí no final, quando todos os escravizados são alforreados, daí a galera ali em volta irrompe em aplausos e começa a saudar o Licurgo, ele tendo feito ali um ato absolutamente heróico, que ainda assim é um ato que vem de cima para baixo. Mas aí tem um pouco isso, né? E daí aí sim o Licurgo se sente validado e superior e aquilo que ele queria se sentir como uma pessoa boa e tal, validados pelos seus pares ali. Aí tem bastante isso. E a última cena desse capítulo é bem significativa. Tem a festa do sobrado, enquanto a galera tá ali festejando, o Licurgo não muito sorrateiramente sai dali, ele foge um pouco e vai se encontrar com a Ismalha Caré, que é um membro da família Caré ali, é amante dele, ele já tá casado nesse ponto. E durante todo o casamento dele, meio que se aceitou um pouco que ele fosse infiel, né? Isso é uma questão aqui do, dessa cultura patriarcal até, que a infidelidade masculina é vista com uma certa naturalidade, contanto que ela siga algumas regras. Precisa ser uma coisa de uma vez só, você não pode ter sentimentos, pô, é como se fosse uma necessidade fisiológica que você tivesse que se aliviar, por exemplo, quando você está viajando e a sua esposa está lá em Santa Fé, meio que tudo bem, assim. A gente não acha que isso é uma coisa linda, assim como ir no banheiro não é uma coisa linda, né? Isso não é algo que vai ser. ah, não se vai jogar louro sobre isso, mas é uma coisa que, assim, as pessoas fazem e meio que tá tudo bem, só não converse muito sobre isso. Só que não é o que acontece com a Ismalha, né? O fato é que esse é um caso que dura muito tempo. Tem uma frase do Licurgo que dá a entender que aliás, do narrador, que explica que o Licurgo se sente com a Ismalha como ele não consegue se sentir com as outras pessoas, que ela não espera nada dele. Isso revela bastante sobre o Licurgo, porque ele é um personagem que meio que ele é inventado pela Bibiana para ser aquilo que o Rodrigo podia ser, né? Esse grande Bam Bam Bam, o cara que vai liderar o Angico, vai trazer de volta o nome dos Cambarás para um patamar superior e tal. E tudo isso coloca, ao mesmo tempo que ele tem essa liberdade de senhor de mandar e desmandar ali dentro da propriedade dele, ele também tem essa responsabilidade de fazer aquilo que se espera que ele faça, por uma pressão social, por uma pressão materna.
E ele consegue se livrar disso quando ele tá com a Esmalha Careca, que vê ele não exatamente como esse grande senhor, mas como um amante mesmo. Então ele se sente muito libertado e até por causa disso ele não consegue parar de ir ver com ela. Ele vai ver ela exatamente no momento em que a galera tá ali festejando e a Bibiana e o Winter vão discutir isso um pouco. O Winter vai tentar falar: ah, não, mas isso é normal, já aconteceu antes, sabendo que dessa vez é uma coisa mais duradoura. E a Bibiana. Mas ele fala porque meio que é a obrigação dele, ó, o que, que ele vai falar aí. Não, você tá certo, isso aí é preocupante, não sei o que. Não, ele vai tentar consolar ela de alguma forma porque meio que ele não tem remédio. Mas a Bibiana, mas os dois no fundo sabem que é isso, né? Não tem muito remédio. E é isso, né? A última frase um parágrafo desse capítulo vai ser a Bibiana refletindo sobre como ela consegue ver alguma coisa dos olhos da Luzia na Esmalha Careca, que é uma coisa bem sinistra, se você parar para pensar, né? O Licurgo vai ter um pouco essa culpa por não ter tratado a mãe do jeito que ela deveria ser tratada como uma mãe, apesar de tudo aquilo que aconteceu e tal. O fato é que durante o segundo capítulo, ela é pintada meio que como uma personagem trágica, vítima do destino mesmo. A gente não via mais ela fazendo todas aquelas bravatas, todas aquelas dizendo as crueldades que ela dizia no primeiro capítulo e tal. Então tem um pouco disso. Daí o epílogo vai ser o Major Maneco Lírio e o seu filho José Lírio. O Mané é um monarquista e que exalta muito a figura do Dom Pedro II e que vai falar mal dos republicanos porque os republicanos meio que jogaram ele no lixo depois de ter usado ele. É mais ou menos isso que ele vai discutir um pouco. Existe todo esse entorno político em torno aos personagens aqui do livro. Eu não lembro, não vou entrar muito nessa questão, porque é uma questão um pouco mais de história do Brasil, que eu acho que não entra no escopo desse vídeo. O que é interessante é que esses personagens aqui, ah, os ideais políticos dele, os ideais de república, de liberdade, ou então não, a gente vai ter aqui os maracautos contra os federali, os maragatos contra os republicanos, né? A gente vai ter os republicanos, que são os pica-paus contra os maragatos, que são os federalistas, durante a Revolução Federalista. E parte desses afetos aliás, grande parte de porque você escolhe um lado, primeiro, por povão é qual senhor que você está sujeito. Então, mesma coisa que acontecia no volume um, que você tinha os feitores, os bambambãs de cada vila, mandando a galera da própria vila para lutar pelo lado deles, que era o lado a quem eles se sujeitavam na ordem maior do governo. Aqui também você vai ter a mesma coisa. Mas para a galera que é mais capitã de si, o que vai governar muito dessa ideologia de você ser republicano ou maragato não vai ser uma convicção política, mas vai ser a questão dos afetos. Então, não por acaso, alguém que está em um lado vai passar para o outro no retrato, por exemplo. Dando um spoiler aqui já, né? Então, tem muito isso, né, na verdade. Ah, é importante não se ater tanto, porque uma das coisas que o Veríssimo vai tentar fazer aqui e no retrato, que é o próximo volume do Tempo e o Vento, é mostrar como que todos esses ideais, em última instância, são governados pelos afetos e não o contrário. Isso eu acho que é bem interessante. Eu acho que é a parte mais interessante do retrato para mim, assim. A gente tem sobrado o capítulo ainda para discutir, mas antes eu acho que é interessante fazer algumas considerações gerais aqui, né? O fato é que a gente está vendo uma progressiva
industrialização, a gente pode dizer, um avanço tecnológico tardio aqui em Santa Fé, até por ser uma cidade apartada de capitais importantes, os avanços tecnológicos como o telégrafo, imprensa e tal, vão chegar um pouco mais demorados aqui. Apesar de, por exemplo, os personagens aparecerem meio rápido, né? Por exemplo, a Luzia como uma personagem do Baudelaire. Mas enfim. Né, no primeiro capítulo a gente começa com o almanaque do Dr. Nepomuceno. No segundo capítulo a gente começa com uma fake news, que é rapidamente desmentida através de um correio. E no terceiro a gente tem uma franca guerra da imprensa. Então a gente pode notar como que essas coisas vão sendo instrumentalizadas pelo poder e como à medida que isso vai se espalhando e se tornando mais acessível, existe também um aspecto democrático na questão da técnica. Não amplamente democrático, porque ainda no capítulo 3, apesar de todo mundo poder ler jornal e tal, são alguns poucos que vão controlar essas feitorias. E quem controla o jornal controla a palavra que vai passando. Mas você tem aqui já os polos opositores, coisa e tal. Então isso é uma coisa interessante, né? Quer queira ou quer não, a técnica, a tecnologia vai se miscuindo no dia a dia da cidade, agora cidade, né? Coisa e tal. Isso é bem legal. Agora o Licurgo é uma personagem bem interessante, ele vai aparecer nos próximos volumes também. Mas eu acho que aqui ele é mais interessante, porque a gente vê toda a criação dele. E a criação dele é realmente da Bibiana inventando o Rodrigo Cambaraduz, né? Eu já mencionei isso na parte que ele se relaciona ali com a Ismael Khan, mas o fato é que é isso, é que o Licurgo vai ser o primeiro Cambará que vai ser soberano sobre a Terra mais uma vez. Né? E aqui é uma dinâmica nova de poder, porque agora que a gente tem institucionalizado toda a questão do poder através do controle pela Terra, ele que controla a Terra vai controlar não apenas a Terra, mas todas as pessoas que dependem dela ali ao redor. Então, o controle de Santa Fé, o controle político que estava monopolizado na mão dos Amarais, parte disso vai passando para o Cambará. Até a parte da Revolução Federalista, que aqui finalmente a gente chegou na última parte do Sobrado, a parte 7. Vai mostrar ali como que no fim o cerco acaba e o Sobrado fica triunfante. Apesar da Maria Valéria, vamos lembrar, é a filha do Floriano, ficar incomodando de novo, de novo, de novo, de novo o Licurgo, dizendo: Olha só as pessoas aqui, a sua filhinha já morreu aqui, e se você não fizer alguma coisa, mais pessoas vão morrer. A gente tem que. Isso não é nenhuma fraqueza, você tem que pegar um médico, porque esses caras são homens que nem vocês, mas ele não quer mostrar nenhuma fraqueza e deixa todo mundo sofrendo ali por causa disso. Aí no momento que ele finalmente cede, ele já tinha se decidido a ceder, então no coração dele ele já tinha perdido. Só que antes dele consumar o fato, vem a notícia de que acabou o cerco, a galera fugiu e eles ganharam. Então ele vai ter que conviver com esse gosto amargo, ainda que seja um gosto que não seja tão amargo assim, já que exteriormente ele ganhou o que ele queria, tá feito. Mas no âmago dele ele sabe que não é bem isso. Esse cara que é essa figura imponente, essa figura intransigível, foi inventada pela Bibiana para poder consumar esse poder sobre a Terra. E lembrando que a Luzia, que é essa personagem que vai trazer à tona aquilo que estava recalcado, colocando aqui os olhos da Luzia dentro, projetando eles nos olhos da Esmalha-Caré, a gente vê também que essa outra transgressão à norma, né? Porque vamos lembrar, infidelidade masculina aqui é ok se você não se demorar muito, não tiver nenhum sentimento mais profundo ali, ele vai transgredir isso, indo contra exatamente essa regra, e tá ali o símbolo da transgressão maior contra a ordem vigente, que são os olhos da Luzia. Então tem um pouco isso nesse sentido. Esse personagem que é inventado e que segue uma linha que, apesar dele acreditar que é a dele, foi colocada pela mãe dele para ele seguir, vai fugir disso e vai se encontrar de verdade exatamente na transgressão da regra social. Então, isso é uma coisa bem interessante que vale a pena a gente dar
prestar um pouco atenção nisso na hora de fazer essa leitura, né? A gente vai ter, claro, cada vez mais, também com o avanço da, da imprensa e tal, a gente vai ter um encurtamento das distâncias aqui, porque é muito mais fácil passar mensagens de um lugar para outro. Então, isso faz com que a província se torne um lugar que vai ganhando uma certa influência política, né? Isso vai ficar um pouco mais claro a partir do retrato e tal, mas aqui a gente já vê resquícios disso, mais ou menos. Né? Aqui a Santa Fé se mostra como um epicentro da guerra, né? Meio que um microcosmo da Revolução Federalista, que apesar de nos outros lugares estar sendo o contrário, né, os republicanos estão ganhando, ali os federalistas estão cercando todos eles dentro do sobrado. Mas enfim, tem um pouco isso, né? As distâncias se encurtam mais, as pessoas ficam um pouco mais próximas, parece. Mas a guerra continua sendo essa força meio opressiva que é um esforço da sociedade inteira, né? Acho que em propagandas de guerra da Segunda Guerra Mundial, principalmente, isso era muito difundido, assim, que tinha a galera que ia pra guerra para sofrer lá nas trincheiras e tal, mas a sociedade civil também tinha que fazer os próprios sacrifícios, né? Em questão de racionamento de comida, em questão de uma produção um pouco mais intensiva de armamentos, de comida mesmo, que ia para alimentar os soldados nas trincheiras, todo o esforço de guerra era um esforço da sociedade inteira. E aqui isso a gente já tem isso bem de forma bem clara, principalmente na Guerra do Paraguai. Claro que isso também aparece no Sobrado, porque todo mundo ali está diretamente envolvido, já que o cerco está acontecendo e todo mundo está cercado ali, então todo mundo está dentro da operação militar. Mas na Guerra do Paraguai a gente já vê isso de forma bem clara. Né, e essa mudança do poder também vai ser, de certa forma, uma mudança de ideais. Né? A guerra política também vai ser uma guerra de ideais, que vai se dar também pela imprensa, né? Com o telégrafo, com as correio e tal, as ideias são difundidas de uma forma mais capilar, mais rizomática, digamos assim, mais abrangente e tal. Livros começam a você começa a poder mandar livros de um lugar para outro. Isso ajuda a difundir tudo isso. Então, apesar das ideias serem governadas pelos afetos, se você ler o jornal, todo mundo é perfeitamente racional. Isso é bem significativo, né? E isso é bem interessante, né? A gente tem um personagem aqui bem interessante, só para completar essa parte antes de partir para falar um pouco mais sobre o epílogo, no caso o Sobrado. Tem o personagem do último, que é o padre romano, que é um padre republicano, né? E aqui a gente vê claramente como uma coisa que eu já tinha comentado no primeiro vídeo, que a igreja é essa metamorfose ambulante, assim, que a cada momento da história ela é uma coisa diferente. E aqui também ela vai se aliar, né, pelo menos esse padre se alia ao movimento republicano, que é um movimento que prega a separação da igreja e do Estado. E aí você tem todas as justificativas teológicas e filosóficas do padre, mas o fato é que a igreja perde um pouco de poder capilar dentro da sociedade a partir desse movimento. Então, mais algo para reforçar aquilo, né? E isso é interessante, né? Ver como que a figura da religião vai mudando de tempos em tempos e tal. Por último, a gente tem essa cena do ser, que é uma cena que a gente já viu sendo repetida de novo. Né? A gente começa vendo não nenhum dos camaradas, mas o José Lírio no cerco ali, pensando, caramba, que gente teimosa, eu não quero estar aqui. Ele está bem relutante pelo fato de estar do lado dos Maragatos, principalmente por influência do pai dele, mas ele, em afetos, ele tinha muita mais proximidade com a galera do Sobrado. Isso é bem interessante, assim. A gente vai ter outras cenas, né? Tem a vingança de um cara sobre o outro que é uma vingança meio covarde. Ele mata o cara enquanto ele tá dormindo, assim.
Enquanto ele tá acamado, não tá dormindo, mas ele tá acamado ali. Ele tá bem consciente para ver exatamente aquilo que tá acontecendo. Também tem as brincadeiras, que são brincadeiras militares dos dois meninos do Licurgo ali. Eles vão brincar de soldado e tal, e outras coisas. E vão ouvir histórias também, que é uma coisa que o próprio Licurgo gostava de fazer, né? É uma questão bem interessante, essa questão da oralidade nessa cultura, né? Porque assim, o ser humano conta histórias para sempre. Não à toa a gente está lendo um livro sobre pessoas contando histórias umas para as outras e fazendo elas próprias uma história, que é a história da terra do Érico Veríssimo. Ainda que, claro, tem várias omissões políticas, culturais e de contexto ah, nesse livro. Por exemplo, o fato de que a gente basicamente fez um genocídio lá do Paraguai ou alguma coisa parecida com o tanto de mortes que a gente causou relativo à população de lá. Mas assim, também de omissões são feitas as histórias. Também aquilo do que é não dito, que é recalcado, de tudo isso é feito a nossa cultura. E é bom a gente saber disso. É bom a gente saber que existe isso, que a gente tem que lidar com isso de uma forma ou de outra, porque senão a gente vai ser escravo dessas paixões ocultas. Né? Então fica aí a dica psicanalítica para você. É, e daí a última parte, talvez seja a mais interessante. Você tem a parte do circo, você tem o Licurgo cedendo. Antes dele ceder, chega a notícia de que ganharam. E essa notícia, na verdade, aparece pelo Jango Veiga, que tá ali na janela e vê a galera levantando o lençol branco em sinal de desistência. Daí é uma alegria geral, os filhos do Licurgo correm para a igreja para tocar o sino lá. Ah, e fica ali o Floriano estirado na cadeira ali, como se ele estivesse dormindo. Só que daí o Fandango que é esse bufão, o feitor lá do Angico, que é uma figura engraçada, que é pra cima, é alegre sempre, fica contando histórias, piadas e tal. É ele que descobre que o Florencio morreu enquanto dormia, ele não tá mais esperando. E aí ele fica assim, meu Deus do céu. Por que eu, cara? Por que eu, assim, eu não sei lidar com isso e agora, meu Deus do céu, como é que eu vou falar isso? Enquanto isso, o Dr. Winter correu ali pra dentro do sobrado pra ajudar a Alice, que tava, a filha do Florencio, que tava sofrendo ali, doente com alguma coisa. E daí tá todo mundo ali no quarto dela, o doutor tratando dela e tal, e o Fandango ali do lado, precisando dar essa notícia. E daí, no meio dessa tensão, a Bibiana chama ele, aponta o vento e ela fala: Está ouvindo? E daí acaba o volume. Vejo que é uma cena muito, até um pouco bonita, bem significativa. O vento tá sempre ali, soprando, trazendo notícias, levando seus suspiros. E, no fim das contas, é isso, cara. É o vento que vai te dar as notícias, boas e ruins. Mais uma vez eu tive que ligar a luz da ring light porque ficou meio tarde aí. Agora que tá no inverno, a noite cai mais cedo, então a minha luz natural aqui da janela, que eu acho muito legal para gravar, vai-se embora. Mas tudo bem, ninguém vai morrer por isso. Mas enfim, acho que isso conclui minha leitura do continente inteiro. Cara, incrível livro. Eu adianto que. Sei lá, eu tô quase terminando, né? São 5 de 7. E daí, esse mês vou ler o sexto, que é o Arquipélago Parte 2. E mês que vem eu leio a parte 3. E daí eu concluo. Enquanto isso, eu vou tentar gravar e lançar mais ou menos um a cada um mês e meio, né? Eu tô fazendo vídeos a cada 3 semanas, mais ou menos. Então, até o fim do ano, a gente conclui essa leitura coletiva de O Continente, de O Tempo e Vento do Érico Veríssimo. Mas agora eu quero saber de você. Você já leu O Continente? Leu aqui com a gente? Viu o vídeo? Ficou com vontade de ler? Eu te dei muito spoiler? Conta pra mim aqui nos comentários deste vídeo. Deixa like, se inscreve, compartilha o vídeo se puder.
Eu vou agradecer bastante. E é isso aí, galera. Vamos falar de Érico Veríssimo, vamos falar de Baudelaire, vamos falar de Verlaine, que é um cara que eu tenho que ler ainda, não li nada dele, mas é algo interessante, né? Eu gosto de Baudelaire, então devo gostar de Verlaine também. Mas por enquanto é isso. Eu vejo você no próximo vídeo com a próxima terceira coisa.